Jonathan Edwards é hoje considerado pelos historiadores um dos maiores teólogos e pensadores da história dos Estados Unidos. Ele foi um dos instrumentos do primeiro grande reavivamento ocorrido naquele país. Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703, em Connecticut, Estados Unidos, em um lar puritano. Edwards foi o 5º filho entre 10 irmãs. Ele cresceu numa atmosfera de devoção puritana, carinho e aprendizado. Ele foi educado com bastante rigor pelo seu pai, Timothy. Estudava a Bíblia, teologia cristã e línguas antigas. Seus pais eram intelectuais e contribuíram para moldar o seu caráter. O reverendo Timothy, pai de Edwards, era muito respeitado como professor e pregador. E Esther, sua mãe, era bem instruída e exercia tanta influência sobre Jonathan quanto o esposo. Edwards, aos 13 anos, foi para a universidade, pois naquela época precisava somente saber latim e grego. Edwards se converteu aos 15 anos de idade. Em 1727, Jonathan sucedeu seu avô materno na igreja de Northampton, Massachusetts. No mesmo ano, aos 24 anos, casou-se com Sarah. Uma das características mais atraentes em Sarah para Edwards era a sua fé inabalável. Eles, assim como os pais de Edwards, tiveram 11 filhos. Jonathan proferiu uma série de sermões sobre justificação somente pela fé, em novembro de 1734. O resultado foi um grande avivamento, período em que mais de 300 pessoas fizeram profissão de fé, num evento conhecido como o Grande Despertamento. O avivamento logo se espalhou por todos os lados da Nova Inglaterra. Esse avivamento foi diferente de qualquer outro país ou no exterior, pois centenas de pessoas se renderam à fé salvadora em Cristo durante esse período. Talvez a maior contribuição de Edwards para a história tenha sido a sua parte no Grande Despertamento. Jonathan Edwards estimulou esse avivamento com o seu próprio tipo de pregação ardente. Com sermões como justificação somente pela fé, ele exortou sua congregação a se arrepender de seus pecados e a reconhecer a necessidade de um Salvador. Edwards se tornou um grande apologista dos avivamentos, testificando que se tratava da obra genuína de Deus. Edwards ficou conhecido como pregador reavivalista, firmando uma interpretação da teologia reformada que enfatizava a soberania de Deus e a depravação da humanidade, a realidade do inferno e a necessidade da conversão para o novo nascimento. Edwards pretendia se aposentar do pastorado na igreja, que já exercia há muitos anos, porém em junho de 1750 ele foi demitido numa votação quase unânime por sua congregação. Ele tentou impor mais rigor na admissão dos sacramentos, pois estava preocupado com a tolerância que estaria permitindo a entrada de hipócritas e incrédulos como membros da congregação. Edwards passou a pastorear a igreja em Stockbridge, e a congregação, além dos colonos ingleses, incluía nativos americanos, com 150 famílias moicanas e Mohawks. Edwards contraiu varíola e faleceu em 22 de março de 1758, aos 55 anos. A seguir veremos um trecho do sermão de Edwards. A eternidade dos tormentos do inferno, pregado por Jonathan Edwards, em abril de 1739. Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber,
Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Se fosse possível aos condenados do inferno terem um conhecimento abrangente da eternidade, sua tristeza e dor teriam um grau infinito. A visão abrangente de tanta tristeza, a qual eles irão suportar, causaria uma tristeza infinita no presente, embora eles não terão conhecimento abrangente no mesmo. Ainda assim, sem dúvida, eles terão uma apreensão muito mais viva e forte do que podemos ter neste mundo. Seus tormentos irão dar-lhes uma impressão dela. Um homem em seu estado atual, sem qualquer ampliação de sua capacidade, teria uma impressão muito mais viva da eternidade do que ele tem, e ele apenas estivesse sob uma dor bem forte em algum membro de seu corpo e tivesse ao mesmo tempo certeza de que ele suportaria essa dor para sempre, sua dor lhe daria um maior senso de eternidade do que os outros homens têm. Com maior efeito terá aqueles excruciantes tormentos que o condenado há de sofrer, além de provavelmente a capacidade deles ser aumentada, seu entendimento será mais rápido e mais forte no estado futuro. E Deus poderá lhes dar um senso tão grande e uma impressão tão forte da eternidade, quando lhe aprover, a fim de aumentar a sua dor e tormento. Ó, eu lhes imploro, vocês, os que estão em um estado em Cristo e estão indo a caminho do inferno, que estão diariamente expostos à condenação, considerem estas coisas. Se você não fizer isso, certamente isso será um pouco antes de você experimentá-los. Então você saberá quão terrível é se desesperar no inferno. E isso pode acontecer antes deste ano, ou deste mês, ou desta semana, ou estar por um fio antes do outro sábado, ou até mesmo, talvez você jamais tenha oportunidade de ouvir outro sermão. Terceiro, que você efetivamente escape esses terríveis e pavorosos tormentos. Eu lhes suplico, fujam e abracem aquele que veio ao anúncio justamente com o propósito de salvar os pecadores desses tormentos. Ele pagou toda a dívida para com a lei divina e eliminou o eterno em seus sofrimentos temporais. Que grande incentivo é este para aqueles de vocês que estão conscientes que estão expostos ao castigo eterno, que há um Salvador, que é capaz e que livremente se oferece para salvá-los daquele castigo, e que o faz de uma forma que é perfeitamente consistente com a glória de Deus. Sim, o que glorifica mais a Deus do que seria se você sofresse o castigo eterno no inferno? Pois, se você fosse sofrer aquele castigo, você nunca pagaria a totalidade da dívida. Aqueles que são enviados para o inferno nunca pagarão a totalidade da dívida que devem a Deus, nem sequer uma fração, a qual não se compara com o todo. Eles nunca pagarão uma fração que se compare à grande proporção de todo, como 1 centavo de 10.000 talentos. Portanto, a justiça jamais pode ser efetivamente satisfeita em sua condenação, mas é efetivamente satisfeita em Cristo, pois ele é aceito pelo Pai, e por consequência, todos os que creem são aceitos e justificados nele. Portanto, creia nele, venha a ele, confie a sua alma a Jesus para que seja salvo por ele. Nele você estará seguro dos eternos
tormentos do inferno. E isso não é tudo, mas através dele você herdará a inconcebível bem-aventurança e glória, que terão a mesma duração que os tormentos do inferno. Pois assim como no último dia os ímpios irão para o castigo eterno, assim o justo, ou aqueles que confiam em Cristo, irão para a vida eterna.